Eu acho muito impressionante como, às vezes, nós da imprensa, a gente acaba sendo vítima. Não sei se vítima ou cúmplice, às vezes, de determinados procedimentos típicos da era do jornalismo online. Vocês vão entender porque eu estou falando isso. Antigamente era melhor. Não, eu não estou fazendo juízo de valor. Só estou dizendo. Antigamente, se o governo queria plantar um número, ou qualquer um que quisesse plantar um número, uma informação, dava tempo de fazer a devida verificação, de saber se aquele número era verdadeiro ou não, né? Hoje em dia, as coisas andam complicadas, porque tem o jornalismo online, então é o seguinte, apareceu o número, publica. Depois, se não for, a gente corrige. Só que enquanto aquele troço está no ar, vai gerando toxinas, é como um patógeno. Uma informação errada é um patógeno, é um vírus, é uma bactéria, né? É a bactéria gerando toxina ou é o vírus que fica se multiplicando ali dentro da célula e depois acaba matando a célula e contaminando outras, né? E infelizmente tem isso, né? Então a informação errada fica circulando. Há pouco eu vi um número que é tão absurdo que é parte da plantação, né? Nós vamos discutir. É uma questão técnica, o jornalismo muitas vezes de rádio, até de TV, foge um pouco desse assunto, porque vira uma questão de minudência, mas não é tão difícil assim de entender não, né? A gente tem de entrar no número, né? É claro que é mais fácil ficar aqui vociferando e gritando né, despertando o fel das pessoas. Não, nós queremos que você pense, né? Nós estamos mais preocupados com os seus neurônios cerebrais do que com os seus neurônios intestinais, que também existem, né? Aliás, em grande quantidade. Os dois órgãos mais parecidos do corpo são o intestino e o cérebro, né? Com alguma frequência, às vezes, em alguns casos, dá para desconfiar que houve uma troca, né? E certas substâncias foram parar na cabeça, né? Nós vamos falar disso. Boa noite, André Coutinho. Boa noite, Reinaldo. Boa noite, Fábio França. Boa noite, Reinaldo. Mas, infelizmente, hoje eu vou abrir, né, com os números. A Band News FM, naturalmente, já se encarregou deles, mas nós temos de tratar também, porque eles confirmam prognósticos, eles confirmam visões de mundo, eles confirmam escolhas corretas feitas na esfera estadual, por intermédio dos governadores, na esfera federal, por intermédio do ministro da Saúde, Henrique Mandetta, né? De quem falaremos também. Ontem fez uma semana daquele fica não fica, né? E de novo o Mandetta ficou ali no Mandetta mas não cai, né? No balança mas não cai. Que é uma insanidade, né? Num momento como esse. Quando a gente pega os números de hoje, quando a gente olha a curva das contaminações, quando a gente presta atenção aos estudos, né, indicando que a cada contaminado conhecido há 15 não conhecido, a gente se pergunta por que diabos, afinal de contas, estamos discutindo a eventual demissão do ministro da Saúde. Agora. Né? Tem uma coisa surrealista aí que a gente precisa vencer. Notem, isso aqui, o que nós estamos vivendo, para os psicólogos, do ponto de vista de material de pensamento, de material técnico para refletir no futuro, na hipótese de sobrevivermos, temos um material riquíssimo. Aliás, os sociólogos também, né?
os historiadores. Nós temos um material para ciências humanas que, olha, é infindável, né? Mas eu quero me fixar um pouco na questão psicológica, porque, evidentemente, tudo isso é muito desgastante, tudo isso é muito sofrido. As pessoas estão em casa, elas não conseguem ter contato com outras, a não ser os contatos virtuais. Gera insegurança, insegurança existencial, insegurança psíquica, insegurança financeira, de toda natureza. Estamos todos tensos, preocupados, tristes, um tanto melancólicos. Né? Então nós não podemos ter no poder personagens que, em vez de nos tranquilizar, nos intranquilizam. Isso aqui é um apelo mesmo. Pode ser inútil, mas, enfim, tem de ser feito. Isso é um apelo mesmo aos homens públicos, àqueles que exercem cargos, que foram eleitos pela população ou que foram escolhidos por pessoas eleitas. Tenham um pouco de compaixão, a palavra é essa, né? Sintam um pouco a dor dos outros, dos brasileiros, e tenham juízo, tenham compostura. Não aproveitem este momento para impor agendas outras, além daquela que é a prioritária, que é tentar contornar esse momento difícil. Ora, se não houver um apelo consistente e sério à unidade nacional, e isso não quer dizer que a gente deve evitar de fazer as críticas, tem que ser feitas, que as pessoas precisam abrir mão de suas pautas. Agora, tem de ter uma convergência mínima em benefício dos brasileiros. Uma hora esse coronavírus passa e o Brasil fica. Eu costumo dizer sempre, países não fecham, né? Países não vão à falência, como uma loja, como uma empresa. Acabou, fechou, vai lá, fecha a porta, falou, acabou, fechou, não tem mais. Os países sempre existem. Países não acabam, países pioram. Ou melhoram. No caso de piorar, não existe limite para essa piora. Pode piorar sempre. A vida pode se tornar um inferno. Então vamos fazer aquilo que é razoável e que está dentro do escopo legal, sem tentar aproveitar o momento para fazer maldades em qualquer área, inclusive na contábil, que de outra sorte, em outro momento, não seriam feitas. Vocês vão ver, porque eu estou falando isso, quando se tratar de discutir a dívida dos estados. Né? Para que os brasileiros não sofram além da conta. Não deixem os brasileiros mais apreensivos do que já estão. O conjunto dos brasileiros não tem a rede de proteção e a rede de relações que têm os políticos. São mais desprotegidos. Estão mais entregues à própria sorte, inclusive estão entregues às escolhas que vocês fizerem. Se forem erradas, nós, o conjunto da população, vamos pagar o preço maior. Hã? Vamos lá, meninos, o que nós temos hoje?
Vamos lá, Reinaldo. Primeiro, começando com a atualização do Ministério da Saúde, subiu para 1.532 o número de mortes no Brasil, por causa, obviamente, do coronavírus. Entre ontem e hoje foram contabilizados 204 novos óbitos, um recorde até agora. Ontem eram 1.328 mortes, o que representa um aumento nas últimas 24 horas no número de mortos de 15%. De acordo com o Ministério da Saúde, já são 25.262 casos confirmados da Covid-19 em território nacional. Eram 23.430 na segunda. Houve, portanto, uma alta de 8%. Em 7 dias, o total de mortes subiu 91%. Em uma semana, o total de mortes subiu 91%. A taxa de letalidade está em 6,1%. Somente o estado de São Paulo tem 695 mortes, 9.371 casos confirmados. Olha, essa taxa de letalidade, se for isso, não é. Seria uma coisa brutal e assustadora. Então, a boa notícia é que não é desse tamanho. Mas essa boa notícia deriva de uma má notícia. E não é jogo de palavra. Que decorre, vamos para 5, o Fábio Cuba, depois a gente volta. Por que é que nós temos uma taxa de letalidade tão alta, né? Insisto que se for essa taxa de letalidade é um negócio brutal, mas provavelmente não é. É que aí há os casos que nós não conhecemos, que é o que o Fábio Cuba vai dizer agora. Vai lá, Fábio Cuba, depois eu continuo. Portal Covid-19 Brasil, Reinaldo, que reúne cientistas da USP e de outras universidades, estima que o número real de infectados pela doença já esteja em 313 mil aqui no país. O Brasil é um dos países que menos testam no mundo, tá aí a causa, né, dessa alta letalidade. Embora seja o 14º mais afetado. Se esse número do portal fosse considerado, nós seríamos o segundo país no mundo em número de casos, atrás somente dos Estados Unidos. Então notem, muito provavelmente o número de infectados seja esse. Daí, infelizmente, porque isso não é bom para ninguém, a importância agora do isolamento social. Porque sem o isolamento social significa espalhar por aí 313 mil pessoas contaminadas com coronavírus. Vocês imaginem o que isso pode significar, se você não tiver nenhuma forma de controle. Reitero, tem de ter um pensamento complexo aqui. Nós não estamos aqui para ficar assustando as pessoas. A notícia assustadora, terrível, seria a seguinte: a taxa de letalidade desse vírus é da ordem de 6 por 6,1%. Seria um negócio horroroso, horrível, péssimo, terrível. Não é? Mas provavelmente não é isso. É que estes são os casos. Veja, morreu muito mais gente do que isso. Insistamos, não morreram 202 pessoas em um dia só de coronavírus. Nós não sabemos quantas morreram de coronavírus nas últimas 24 horas. Porque os testes não saem na hora. A pessoa morre, recolhido o material e se aguarda o resultado. Estas são as mortes confirmadas. Sim, morreu muito mais gente do que essas 1.532 pessoas. Muito mais. Muito mais. Até porque, insisto, o número de contaminados é, como se estima, brutalmente maior. Deve se multiplicar por 15. Tá? E isso diminui a taxa de letalidade. Provavelmente não está em 6%, talvez esteja em 2%, 3%. Porque se fosse de 6%, nós teríamos de antever uma carnificina no país.
Então vamos torcer para que não. Mas, ao não admitir uma taxa de mortalidade, de letalidade de 6%, é preciso admitir que que a contaminação, o número de contaminados também é brutalmente maior. O que impõe a necessidade do distanciamento social nesta fase. Porque nós vamos ver os leitos hospitalares, as UTIs, já começam a se aproximar de um patamar perigoso. Em Manaus já chegou ao patamar perigoso. Isso é uma abordagem técnica, não é uma questão ideológica. A quem interessa? A economia vai ter um tombo gigantesco. Nós vamos ver, fala-se de uma recessão mundial de 3%, o Brasil pode ter de 5%. A quem interessa isso? Interessa aos adversários do Bolsonaro porque aí fica mais fácil ganhar a eleição. Quem disse? Quem disse que fica mais fácil ganhar a eleição? Pode acontecer qualquer coisa. Na crise também, a população pode resolver escolher um líder pelas razões as mais diversas. Goste-se ou não, gostemos ou não dessa liderança. Isso não é bom para ninguém. Há coisas que não são boas para ninguém. Imaginar que uma pandemia possa ser boa para alguém é uma tolice monumental. Até porque ninguém sabe direito o que fazer. Ou sabe? Por um acaso vocês estão vendo as oposições de esquerda com um programa fechado? Olha, temos de fazer isso aqui. Não tem, cadê? Onde estão? Estão omissas até demais. Por exemplo, no caso da discussão da dívida dos estados. Não existem ganhadores nesse negócio. Eu me surpreendo, e falo isso clara e abertamente, eu me surpreendo que Jair Bolsonaro não tenha percebido que no meio dessa tragédia ele poderia ser esse líder, em vez de sair brigando com todo mundo. Em vez de falar só para a sua grei, só para o seu grupinho, falar para o conjunto dos brasileiros. Não percebeu, está tão obcecado com suas teses, está tão obcecado pela ideologia e pelo confronto ideológico, que nem percebeu a oportunidade que se abria para a criação de uma liderança. Você até pode dizer, felizmente não percebeu, não interessa, eu estou sendo... A minha análise não tem aqui, neste momento, é uma análise técnica, não tem gosto. Não, eu não gosto do governo dele, eu não gosto da personalidade dele, eu não gosto do que ele representa. Mas isso não me importa agora. Importa a questão analítica. Os números frios estão falando. Outros dados técnicos estão falando. Querem ver? Leitos no Rio de Janeiro, vamos para o item 3. Coutinho, né? Isso. A taxa de ocupação das UTIs do Hospital Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, já está em 90%. O centro médico é referência no tratamento da Covid-19. Das 150 vagas de UTI no local, 137 já estão ocupadas e somente 13 estão livres. Lembrando que no início do mês, o presidente Jair Bolsonaro chegou a usar o Hospital Ronaldo Gazola como exemplo de que havia exagero na prevenção ao coronavírus. Ele chegou a dizer à época que os leitos do Raul Gazola estavam vazios e que a situação não era tudo isso que estavam pintando. Entendem? Ele disse isso no início do mês, nós estamos no dia 14, e aquele hospital que estaria com um monte de leito lá de UTI sobrando, das 150 vagas, 137 estão ocupadas. Porque está começando a acontecer, infelizmente, aquela ascensão. Que era esperada.
Veja, os sortilégios na área de saúde ainda não aconteceram, ainda vão acontecer. Né? Nós ainda não temos as pessoas às portas dos hospitais desesperadas sem ter onde colocar os seus doentes. Há o risco de isso acontecer. A gente está vendo pela curva de contaminação, a gente está vendo pelo número de mortos. Para de ser urubu, não. É realismo para que as medidas sejam tomadas. Para que a gente possa se precaver. Para que se saiba que o sofrimento que a gente tem com distanciamento, com essa coisa toda, infelizmente não é gratuito, não é por nada, não é inútil. E, obviamente, todo mundo há de supor que isto que está sendo feito evita contaminação. Se é assim, com um bom número de pessoas evitando a contaminação, a gente pode supor o que aconteceria se não houvesse esse cuidado. Não? Uma outra coisa a considerar é que ainda a doença não se espraiou entre os muito pobres. Ou se espraiou, nós ainda não conhecemos esses números, não conhecemos esses dados. Não conhecemos essa pressão social que será fatal, ela virá. Daí a necessidade da prudência. Né? Criou-se um outro mito, uma outra falsidade, uma outra tolice, de que esta é uma doença que só pega idosos. Não. Ela é menos frequente em crianças e jovens, mas é uma doença, a Covid-19 atinge todo mundo. Ela mata mais os idosos. Mas ela se espraia por todas as idades adultas. E todas as idades adultas ocupam leitos de UTI, ocupam leitos de hospital. Então, quando se vem com a tese do isolamento vertical como alternativa ao distanciamento social, o que se está a falar aí é uma besteira. O isolamento vertical é uma medida complementar ao distanciamento social. Isto é, temos de impedir o máximo possível que a contaminação em massa agora, achatando a tal da curva para que o sistema de saúde não colapse tão cedo, chegará ao colapso. E, junto com isso, se você puder deixar os idosos isolados, excelente. Se você puder deixar os diabéticos isolados, excelente. Se você puder deixar os asmáticos isolados, excelente. Se você puder deixar os cardíacos isolados, excelente. Só o isolamento dos idosos não adiantaria nada, até porque nós sabemos que nas condições sociais do Brasil, só uns poucos idosos é que seriam isolados. Os das classes sociais mais baixas, evidentemente, não, porque moram em casas apinhadas de gente, 1 cômodo, 2 cômodos, cortiços. E, portanto, esse isolamento é impossível. Não é? Pegar 30 milhões de idosos e botar em hotéis, acho que não vai ser possível. Tá bom, 5 milhões de idosos teriam condições, e 25 milhões de quartos de hotel, nós vamos conseguir isolar esses idosos, e depois os cardíacos e depois os diabéticos.
Mas isso não é só uma opinião do Reinaldo Azevedo. Ou um raciocínio lógico, que nem há opinião aqui no que eu estou falando. Opinião é quando você faz escolhas, quando você é judicioso sobre as coisas. Eu estou fazendo uma análise. Eu estou quebrando dados. O que é fazer uma análise? Análise é dividir, né? Síntese é juntar. Analisar é dividir. Eu estou analisando, eu estou pegando pedaços de coisas aqui, olhando, jogando luz sobre detalhes. E aí sim, então, partindo para uma síntese, que significa o seguinte: inexiste esta contradição entre isolamento vertical e distanciamento social. São medidas... O isolamento vertical é uma medida complementar, é preciso aprender com a realidade. E os números indicam isso. Querem ver esses... Olha o que tem de pacientes, digamos, jovens, no caso do coronavírus. Vamos para o item 4. Dados da Secretaria de Saúde de São Paulo, Reinaldo, indicam que metade dos casos graves da Covid-19 no estado ocorreu em pessoas com menos de 60 anos. Os dados foram trazidos por uma reportagem do jornal O Estado de São Paulo. Até o dia 8 de abril, 2.355 pessoas foram hospitalizadas em hospitais paulistas com síndrome respiratória aguda grave causada pelo coronavírus. Dessas, 1.193, ou seja, 50,6%, não eram idosos. Os números detalhados por faixa etária mostram que 816 internados tinham entre 40 e 59 anos e 352 de 20 a 39 anos. Tinham entre 20 e 39 anos. Só um minutinho, anos. Fábio. Esses 816 aqui, numa olhada rápida, isso daí representa coisa de 30 e poucos por cento. 34, 35%. 34, 35% com idade entre 40 e 59 anos. 352 de 2.256 dá coisa da ordem de 15%. Com idades entre 20 e 39 anos. E mais da metade com menos de 60 anos. Siga, Fábio. Entre 0 e 19 anos, né? Ou seja, crianças e adolescentes. Foram 25 casos graves nessa população, incluindo 2 mortes. No Hospital Albert Einstein, por exemplo, 60% dos 314 pacientes que estão hospitalizados ou já tiveram alta tinham menos de 60 anos. 60%. De acordo com especialistas ouvidos pela reportagem, parte dos internados abaixo de 60 anos faz parte de outros grupos de risco, como pacientes com doenças crônicas, por exemplo, mas há um número crescente de pessoas jovens e saudáveis, sem nenhuma doença pré-existente, que também desenvolve pneumonia e outras complicações da infecção. Olha, então é o seguinte, né? Desmoraliza mais uma vez, com dados, com números, né? Essa história. E insisto, isso aqui tem a ver com distanciamento social. A hora de você contar os mortos, você pode contar um grande número de mortos, de pessoas acima de 60 anos, especialmente acima de 80 anos, mas só a conta dos mortos não diz nada. Estas pessoas internadas, e as pessoas são internadas quando são pacientes considerados graves, estão ocupando leitos de hospital, estão ocupando leitos de UTI. Chegando perto já do limite. E todas as outras doenças continuam. Não deixaram de existir. As outras razões para a internação continuam. A única que caiu drasticamente, eu vi que também pacientes cardíacos caíram, quer dizer, as pessoas estão evitando ir ao hospital, né? Às vezes tem uma palpitação, iria, não vai. Mas aqueles que sofrem politraumatismo em razão do trânsito. Porque, evidentemente, caiu a atividade social. Né? Então, insista-se, o fato de morrer mais idosos não quer dizer que seja uma doença de idosos. Ela não é uma doença de idosos, está evidenciada que é uma doença de todo mundo, muito baixa entre crianças e adolescentes, aí sim,
E esse todo mundo ocupa leitos de UTI. E para encerrar este bloco, temos já um político importante, né? Com coronavírus. Eu acho que a gente já teve um muitíssimo importante, mas ninguém sabe. Vamos lá. O item 2 e a gente... Governador do Rio de Janeiro, Reinaldo Wilson Witzel, publicou hoje à tarde um vídeo na rede social dele dizendo que está com o coronavírus. Com voz abatida, afirmou que não havia se sentido bem desde a última sexta-feira, pediu para fazer o teste da Covid-19, o resultado do teste saiu hoje. A gente separou um trechinho do vídeo do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel. Tenho certeza que vou superar mais essa dificuldade, mas podem contar comigo, todo o povo fluminense, vou continuar trabalhando. E eu peço mais uma vez para que fiquem em casa, porque a doença, como todos podem está percebendo, não escolhe ninguém e o contágio é rápido. Que o governador se recupere logo, né? E que para poder tocar o seu trabalho. E tem para encerrar, e mesmo uma matéria que acabou de sair no UOL, né? Olha que curioso. Enquanto Nova York, estado de Nova York, tem 7.067 mortes por Covid-19, o estado da Califórnia tem 395. São Francisco, que é uma cidade agitadíssima, sempre foi e tal, né? Tem 9 mortos. E Los Angeles, 147. Diferença básica, a Califórnia, desde que a coisa começou, impôs medidas de distanciamento social. Sim, a densidade demográfica é muito menor nessas áreas, de qualquer modo, comparando com Nova York, mas houve medidas de distanciamento social, o que em Nova York demorou para acontecer.